O futebol, essa paixão que move milhões de corações pelo mundo, é cheio de histórias incríveis de superação, glória e também de tragédias. Nos campos, jogadores enfrentam desafios, se esforçam e dão tudo de si em busca da vitória. Mas às vezes, os maiores desafios surgem fora das quatro linhas. Infelizmente, a história do futebol carrega algumas das tragédias mais dolorosas. Acidentes aéreos que interromperam sonhos e vidas de jogadores talentosos, treinadores e equipes inteiras. Essas tragédias não apenas acabaram com carreiras promissoras, mas deixaram marcas profundas em clubes, fãs e famílias ao redor do mundo. Então hoje, vamos lembrar desses momentos tristes, onde acidentes aéreos acabaram com os sonhos de excelentes jogadores. Membros do antigo FC Torinese e dissidentes da Juventus fundaram, no dia 3 de dezembro de 1906, na cidade de Turim, o Torino Football Club, instituição futebolística e cultural, atualmente, com mais de 117 anos de existência. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o campeonato italiano voltou a ser disputado após 3 anos de paralisação. Na última edição, 1942-43, o Torino havia conquistado o Cálcio, seu segundo título da competição. Mas poucos imaginavam que, a partir dali, nasceria uma hegemonia no futebol do país. O Torino foi campeão italiano em 1945-46, 1946-47, 1947-48 e caminhava para o pentacampeonato na temporada 1948-49. O grande momento rendeu ao clube a alcunha de Il Grande Torino, ou o Grande Torino em português. Durante a disputa de um amistoso entre Itália e Portugal, realizado em 27 de fevereiro de 1949, a equipe italiana aplicou uma goleada de 4-1 sobre o adversário. Prestes a encerrar a carreira, Francisco Ferreira, capitão da equipe portuguesa, convenceu os dirigentes italianos a marcarem um amistoso entre o Clube de Ferreira, o Benfica e o Torino, tetracampeão italiano. Embora fosse contra, o presidente do Torino, Ferrúcio Novo, resolveu confirmar o amistoso para o dia 3 de maio em Lisboa. A partida foi disputada no dia 3 de maio e seria vencida pelo Benfica por 4-3, diante de um público de 40 mil pessoas. Antes de falarmos do acidente, primeiro vocês precisam saber qual era a aeronave que levaria a delegação do Torino de volta para suas casas. Construído em 1947, o Fiat G212 era um dos mais recentes projetos aeronáuticos da indústria italiana do pós-guerra. Criado como uma versão alongada do Fiat G12, esse trimotor seria inicialmente desenvolvido para o transporte militar. Com a necessidade de reconstruir o setor de aviação civil do país, a Fiat adaptou o projeto e produziu a versão comercial, com capacidade para 34 passageiros. A aeronave Fiat G212, da companhia aérea Avioline Italiane, descolou às 9h52 do aeroporto de Portela, em Lisboa, e fez escala para reabastecimento em Barcelona às 13h15, conforme previsto. A descolagem do aeroporto de Barcelona ocorreu às 14h50. Ao aproximar-se do espaço aéreo italiano, a tripulação do G212 recebe um informe meteorológico indicando denso nevoeiro, com visibilidade horizontal abaixo de 40 metros. Com isso, às 16h59, o comandante Pierluigi Meroni avisa a Torre de Turim que está iniciando os procedimentos de aproximação visual para realizar o pouso. Durante a manobra de aproximação, a aeronave desceu perigosamente e às 17h05 bateu em cheio contra o muro posterior do terrapleno da Basílica de Súperga, matando instantaneamente as 31 pessoas a bordo. A tragédia abalou profundamente a Itália. Cerca de 500 mil pessoas acompanharam o cortejo fúnebre da equipe, realizado no dia 6 de maio de 1949. O acidente acabou com a base da seleção italiana, que disputaria a Copa de 1950 no Brasil, viajando de navio, por conta do medo de uma nova tragédia aérea. No dia 26 de setembro de 1969, o Douglas DC-6,
operado pela Lloyd Aéreo Boliviano, decolava de Santa Cruz de la Sierra rumo a La Paz. A bordo estavam jogadores do The Strongest, comissão técnica, dirigentes e alguns torcedores. Todos animados, cheios de expectativas para a próxima partida. Só que ninguém poderia prever que essa viagem terminaria de forma tão trágica. Mas, à medida que o avião avançava, o tempo começou a fechar. O céu ficou carregado, as condições meteorológicas pioraram e o terreno montanhoso dos Andes se tornava cada vez mais desafiador. Em meio a esse cenário complicado, o contato com os controladores de voo foi perdido. Pouco tempo depois, o avião colidiu com o Monte Viloco, a cerca de 45 quilômetros de La Paz. O impacto foi devastador. Todas as 74 pessoas a bordo, incluindo jogadores, treinadores, dirigentes e tripulação, perderam a vida. A notícia se espalhou rapidamente, e a Bolívia inteira ficou em choque e luto. O The Strongest, um dos clubes mais tradicionais do país, havia perdido sua equipe principal em um piscar de olhos. A dor foi enorme, mas a solidariedade também. Outros clubes bolivianos se uniram para ajudar o The Strongest a se reerguer. Jogadores foram emprestados e o clube, com muita dificuldade, conseguiu continuar competindo. Memoriais foram erguidos em homenagem às vítimas, e um dos mais importantes está no local do acidente em Viloco, que recebe visitas emocionadas de torcedores e familiares todos os anos. A investigação concluiu que as condições meteorológicas adversas e um possível erro de navegação foram os principais fatores da tragédia. Esse acidente também mostrou a necessidade de melhorar as normas de segurança para voos em áreas montanhosas. Os acidentes aéreos envolvendo times de futebol são tragédias que deixam marcas profundas no mundo do esporte e na sociedade como um todo. Esses eventos não apenas ceifam vidas de atletas, técnicos e membros das comissões técnicas, mas também impactam profundamente as comunidades e os fãs que acompanham esses clubes. A memória desses acidentes serve como um lembrete constante da fragilidade da vida e da importância de medidas rigorosas de segurança na aviação. Ao relembrar essas tragédias, honramos a memória daqueles que perderam suas vidas e reforçamos nosso compromisso com a segurança e a prevenção de futuros desastres. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, porque deu o maior trabalho achar as informações. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!